Amigos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, o GEPEC, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou José Luiz Pucci, trabalhador desta casa, e novamente aqui me encontro nessas comemorações dos 107 anos de existência dessa abençoada instituição, com mais de um século de trabalhos ininterruptos a serviço das forças do bem e da luz. Pois bem, desta vez nós iremos comentar a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, Bem-aventurados os aflitos, mas com foco no tema Justiça das Aflições, que se vê nos Evangelhos de Mateus e de São Lucas. Antes, porém, vamos invocar os espíritos superiores em nome do Mestre Jesus, para que sempre nos amparem, nos fortaleçam, para seguirmos adiante na caminhada do bem, fortalecendo o nosso ideal de paz, de amor e abrindo a nossa mente para o conhecimento que nos levará à evolução necessária e inevitável. Pois bem, nesses evangelhos a que eu me referi, a gente lê o seguinte: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos, os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. E bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Qual o conceito de aflição antes de tudo? Segundo o dicionário Aurélio, aflição vem do latim afflictione, significando o quê? Agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento, tortura. Coisa boa não é ficar aflito, não é mesmo? Porém, Jesus prometeu o quê? As compensações aos aflitos da terra, quando ele nos disse: serão consolados os que choram, sereis saciados vós, que agora tendes fome, vosso é o reino dos céus. Porém, o que a gente sempre viu em todas as épocas e culturas é o quê? Uns nascem na miséria, outros na riqueza, uns nascem com saúde e saudáveis permanecem por boa parte da vida, ao contrário de outros que nascem doentes e assim continuam. Ou seja, uns a vida lhes sorri e outros vivem em eterna tristeza. Por que essa brutal diferença de situações entre as pessoas que são, todas elas, filhas do Criador? Por que essa diferença na maneira de tratar as criaturas? Onde é que está essa justiça divina nesses casos? Estas são algumas dentre as muitas questões que ficam sem resposta lógica quando a gente analisa a vida do ponto de vista, veja bem, de uma única encarnação. Mas a gente precisa olhar a vida numa perspectiva mais ampla. E assim, sim, a gente vai obter respostas para todas essas dúvidas. Observe o seguinte: muito se questiona. Por que uns nascem, por exemplo, em Burundi, aquele pequeno país africano que é considerado um dos lugares mais pobres e infelizes da Terra? E outros nasceram na Finlândia, ou Dinamarca, ou Suécia, que são considerados os países de melhor qualidade de vida,
Segundo o ranking, aquele ranking que mede quais são os países mais felizes, é o World Happiness Report, onde o nosso Brasil, aliás, que era para ter sido a pátria do Evangelho, ocupa a vergonhosa posição de 38ª nação. A questão é que, além desse chamado karma individual que todos nós temos, que é o conjunto de ações do indivíduo, nós também fazemos parte do chamado karma coletivo, onde grupos de espíritos reencarnam, né, juntos, menores ou maiores, esse agrupamento, em decorrência de tomadas de decisões anteriores, mediante o livre-arbítrio. E essas aflições coletivas, elas seguem o mesmo princípio das aflições individuais, ou seja, ambas são decorrentes de equívocos do passado, um passado mais distante ou mesmo do presente. Como exemplo, o grupo de espíritos que reencarnaram do Brasil e eram oriundos de Portugal e de outras partes da Europa, e que durante cerca de 300 anos escravizaram os negros africanos, sem contar o massacre dos indígenas que aqui já se encontravam. Será que não criaram um karma coletivo a ensejar essa reparação aos escravizados e aos verdadeiros donos da terra, Brasil? Muitos dos que infringiram as leis divinas ainda estão sentindo na pele as aflições impostas a quem? Aos seus irmãos. Quem sabe, muitos de nós que hoje nos encontramos no Espiritismo, né? A vida, ela é dinâmica e a justiça, ela existe. E é castigo de Deus? Não. É mera atuação dessa lei divina inflexível e imutável que exige que o mal se desfaça, custe o que custar. Como deve então se sentir esses nossos irmãos lá de Burundi que eu falei e de outros países, aliás, a maioria, que hoje não se enquadram na classificação de qualidade de vida, de alegria, se não tiverem o que? A certeza das palavras consoladoras de esperança de Jesus, como está lá no capítulo 5. Se não houvesse uma certeza do futuro, essas compensações prometidas por Jesus não teriam sentido, não é mesmo? Mas que futuro é esse? A fé no futuro, seja que futuro for, desde que seja um futuro bom, realmente consola, traz paciência, esperança, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça divina. Portanto, essas mensagens de Jesus somente servem para aqueles que acreditam na imortalidade da alma e na existência de uma inteligência superior, a causa primária de tudo que existe, e também que acreditam que o universo não é um jogo do acaso, mas sim que existe uma superestrutura administrativa superior que tudo controla dentro de uma perfeição que nós não temos condições ainda de bem compreender. Essas mensagens não servem, portanto, ao materialista que entende que tudo acaba no ensejo da morte do corpo físico, não é mesmo? É preciso que a gente compreenda que fazemos parte de um grande projeto universal, controlado por essas consciências superiores. E nesse projeto, no qual a gente está inserido, ele estabeleceu que a nossa evolução passa necessariamente por vivências intercaladas entre diversos planos, isto é, um período nas dimensões mais sutis e um período obrigatoriamente vivido na parte mais densa do planeta, no caso, sobre a superfície, a crosta terrestre, utilizando-se, lógico, para que ele possa exercitar as experiências, um corpo igualmente denso e muito frágil, sujeito, pois, a essas agressões que essa matéria densa impõe.
aí as aflições. E disso a gente não pode fugir. É lei imutável e que nos obriga a todos descer à superfície, esquecendo do passado milenar, usando do chamado livre-arbítrio, para que a gente possa fazer as nossas escolhas, que são muitas vezes, se não a maioria, equivocadas, até que, posteriormente, a gente já livre das imperfeições, a gente possa alçar voos para os planos superiores. Mas para que se compreenda esse mecanismo justo, a reencarnação é, sem dúvida alguma, a peça que faltaria a esse xadrez da justiça divina, porque sem a oportunidade de recomeço proporcionada pela reencarnação, ficaria muito evidente o que se pensa, né? A existência de uma injustiça, de um Deus que privilegiaria uns em detrimento de outros. Assim, a gente tem de constatar que essa noção de justiça divina, ela não é compreendida pela maioria, inclusive dos que se dizem crentes, a exemplo das religiões derivadas do cristianismo, porque não aceitam a reencarnação. E o pior, acreditam, embora sejam espiritualistas, acreditam em um céu eterno e o inferno também eterno, para aqueles que acertaram e para os que erraram, respectivamente. Não é isso mesmo que a gente vê e sabe? Então, que Deus é esse? Não passa, pois, pela nossa razão, pelo crivo da razão, como Kardec ensina, aceitar esses dogmas totalmente equivocados que não têm a reencarnação. Agora, quando a humanidade como um todo tiver alcançado o grau evolutivo necessário para não mais descer à superfície, o projeto, então, terá se encerrado nessa fase, essa fase da reencarnação obrigatória. E a vida na crosta se extinguirá, passando a coletividade terrena a habitar apenas as dimensões superiores do planeta Terra, do plano astral para cima, a depender de sua posição espiritual. Ou então, optar, não mais obrigatoriamente, em vivenciar experiências em outros planetas do universo. É o que ocorre em alguns orbes do nosso sistema solar, como nos contam os espíritos pela psicografia, principalmente Chico Xavier, e onde a ciência astronômica constata que não há vida efetiva na superfície de Júpiter, por exemplo, mas uma civilização superior habita os seus planos mais elevados. Isso é totalmente desconhecido pela ciência. Os infinitos mundos espalhados pelas galáxias, em suas diversas dimensões, tratam-se do quê? Desse reino de Deus que Jesus promete, ou prometeu àqueles que um dia sofreram as maldades do mundo e que souberam aproveitar as oportunidades do quê? Da resignação, da fé, perdão, prática do amor aos seus algozes. Portanto, dentro desse projeto superior que eu digo, no qual nós estamos inseridos, como habitantes aqui da Terra, a justiça é perfeita, assim como em todo o cosmos. Nenhuma peça fica solta, nenhum espírito deixará de evoluir. É a lei universal, inflexível. A gente vê em Emmanuel, no Consolador, o quê? A determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e a da felicidade para todas as criaturas, e não se tem como conceber que Deus agiria com capricho ou parcialidade nas possibilidades outorgadas a cada um de nós, que a divindade escolheria aqueles que seriam agraciados com benesses ou facilidades na sua jornada evolutiva em detrimento dos demais. Fecha aspas, Emmanuel.
E se não há injustiça nesses planos perfeitos, as tragédias humanas, portanto, têm uma causa. E essa causa há de ser e é justa. E as causas das aflições de toda ordem, elas derivam necessariamente de duas fontes bem diferentes. Uma dessas causas vem na vida presente, outras fora desta vida, ou seja, em outra ou em outras encarnações, e não só, ou mesmo nos períodos que o indivíduo passa no plano astral. Sim, muitas vezes se pensa que as experiências que originam as alegrias ou as aflições se deram apenas enquanto o indivíduo está reencarnado. Não, de jeito nenhum. Nós também experimentamos a todo tempo, quer seja a gente esteja revestido ou não deste corpo mais denso, não é isso? Portanto, as aflições são de consequência natural do caráter e da maneira de proceder que é equivocada dos homens. Quantos homens caem por sua própria culpa e quantos outros são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição, de sua sede de poder e riqueza. Quantos também se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau caráter ou por não terem sabido limitar seus desejos. Nós estamos incluídos aí em todas essas considerações. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque na infância e nem na adolescência não lhes combateram as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Aí depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de respeito com que são tratados e da ingratidão desses filhos. Devemos, sim, assim, interrogar friamente as nossas consciências, remontar passo a passo a origem desses males que nos torturam hoje e a gente verificar que se não houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em condições de aflições. A quem então a gente deve responsabilizar por todas essas aflições, se não a nós mesmos, porque na maioria das vezes nós próprios somos os causadores de nossas próprias aflições. Mas em vez da gente reconhecer isso, a gente acha mais simples, menos humilhante para a nossa vaidade, acusar a sorte, acusar Deus, acusar a providência divina, a má fortuna, a má estrela, ao passo que essa má estrela é apenas o nosso descuido, como a gente lê no Evangelho. E nós, espíritas, quantas vezes a gente acusa os chamados obsessores pelas infelicidades que nos acometem. Se a gente tropeça, foram os obsessores que nos empurraram. Se a gente trata alguém mal, na família ou no nosso meio social, é porque nós estávamos sob a influência dos obsessores. Mas a gente nunca olha para dentro de nós próprios e nos responsabilizamos pelos atos equivocados que nos levaram a essas aflições. A gente sabe também que a justiça humana, ela atinge certas faltas e também pune com rigor aquelas faltas. Porém, pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas, né? São os que escapam da justiça. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sofre. E não sofre sobre aquilo que prejudicam os que as cometem, ou seja, a si próprio.
Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração de sua lei que não vá acarretar forçosas e inevitáveis consequências. É a lei. E essas consequências são mais ou menos deploráveis, aflitivas. Assim, tanto nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que errou. As experiências vão fazer sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que causou essas aflições. Mas, porém, ocorre também o seguinte: a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já está no final, o que muitas vezes vai levar o indivíduo arrependido a dizer: se eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso eu não teria evitado. Se eu houvesse de recomeçar, iria me portar de outra maneira. Só que já não há mais tempo. Mas a gente sabe, assim como o sol se levanta no dia seguinte, também para nós, após a noite da morte do corpo físico, vai brilhar o sol de uma nova vida, que vai ser possível a nós aproveitar a experiência do passado e planejar melhor o futuro. Assim, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros para os quais ele, o homem, ao menos na aparência, é completamente estranho. O que parece que o ferem como fatalidade, como se fosse força do destino. Por exemplo, perda de seres queridos, os acidentes que o indivíduo não pôde ou não pode impedir, as perdas da fortuna, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram dos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, etc, etc, tantas aflições que o homem não pode evitar. E a gente tem também tantas outras situações que se tornam incompreensíveis se não tiver a elucidação dada pela espiritualidade maior. São as situações aflitivas recaindo sobre as criaturas e que, aparentemente, nada fizeram para sofrê-las. Ocorre que a causa sempre precede o efeito. A causa, ela vai antecipar o efeito. E se a causa não é da vida atual, ela deve ser anterior à vida anterior, ou às vidas anteriores. Ou seja, pertence a uma existência precedente. Ou mesmo, essa causa originou enquanto ele estava desencarnado em sua vida no astral. Se apronta muito no astral enquanto desencarnado, gerando as consequências. O ser nunca escapa às consequências de suas faltas. E assim, somente se explicam pela pluralidade de existências e pela destinação da Terra. Porque Terra ainda é um mundo expiatório. E essa anomalia aparente não existe senão quando se toma por ponto de vista apenas justamente a vida terrestre. Mas se elevar o pensamento até abranger uma série de existências, podemos compreender o que cada um recebe o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos. E que a justiça divina realmente nunca falha. E aqui, novamente, a gente verifica o quê? A chave da compreensão da vida e da justiça divina, a reencarnação. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar de observar também o que? A questão das penas agravadas e das penas atenuadas. E que o merecimento do indivíduo, decorrente de sua adequação aos preceitos superiores de vida, pelo arrependimento, pode lhe atenuar o sofrimento, não eliminá-lo de vez. É o caso, por exemplo, de uma história que muitos conhecem.
A pessoa que perdeu o dedo, mas deveria ter perdido o braço, e que foi contada pelo espírito Hilário Silva, no capítulo 20 do livro A Vida. Escreve. Foi psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira. E aí ele descreve uma pessoa que, ao perder o dedo junto à máquina, a máquina de que ele era condutor, ele foi centro de atenções. Como ele era espírita e era muito bom para com as pessoas perguntavam como é que ele pode perder o dedo, né? Parecia um fato que ia de encontro com a justiça divina. É uma pessoa tão boa ter perdido aquele dedo na máquina. Mas aí à noite, quando ele foi para a reunião do centro espírita que frequentava, o orientador espiritual lhe revelou que numa encarnação passada ele havia triturado o braço do seu escravo num engenho rústico de cana. E aí o orientador espiritual falou: por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana que estava todo tomado pelo sangue da vítima. E os gritos da vítima ainda lhe escoavam no coração por muito tempo, por muito tempo. E você implorou existência humilde, mas que você viesse a perder viesse a perder no trabalho o braço. E seria o braço mais útil, o braço direito, vamos dizer assim. Mas você, Saturnino, né, o nome dele era Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem. Você tem trabalhado esmerando-se no dever. Portanto, alegre-se, meu amigo. Você está, entre aspas, pagando em amor seu empenho à justiça. Um belo caso que demonstra essa justiça divina. E mais outra questão importante que a gente tem de avaliar. Nem sempre se deve acreditar que todo o sofrimento suportado aqui na Terra seja necessariamente o início de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, nesses casos, a expiação vai servir sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas ou expiações são sinais sempre de uma relativa inferioridade, porque o que é perfeito, o que já se tornou perfeito, não tem mais necessidade de ser provado. Aquele que já atingiu o estado de evolução mais apurado e não precisa mais passar pelos processos reencarnatórios, poderá sim, se quiser, de sua livre e espontânea vontade, sujeitar-se novamente ao sacrifício da reencarnação em mundos inferiores, voltando então a trajar esse nosso corpo denso, esquecendo-se do passado, mas já, nesse caso, por uma missão nobre, uma missão individual ou mesmo coletiva. E é aquele caso conhecido, né, dos que leram o belo romance chamado Renúncia, pela dupla Emmanuel Chico Xavier, em que Emmanuel conta a história de Alcione, que havia se libertado da roda das reencarnações, a roda de Sanchara, como dizem os hindus. E ela teria o direito de retornar aos planos superiores de seu planeta de origem, desculpe, que era localizado na constelação de Órion. Ocorre que o seguinte, uma pessoa querida do coração dela não atingir ainda o padrão espiritual para se livrar das reencarnações e voltaria brevemente à Terra, estando sujeita, em função dos seus equívocos, dos seus débitos, a uma existência muito difícil, a uma existência muito amarga. Aí então Alcione pediu aos responsáveis pelos processos reencarnatórios que ela pudesse voltar à Terra, junto com aquela pessoa, para ajudá-la. Ela então foi advertida pelos mentores dos perigos que ela, mesmo já estando mais evoluída, estaria sujeita. Né? Porque sem necessidade de
passar pelos processos da reencarnação. Mas ela insistiu e voltou para acompanhar esse ente querido, permanecendo na Terra o tempo que fosse necessário para que aquela pessoa evoluísse e não precisasse mais estar na Terra. É isso, meus amigos. Estamos inseridos nesse plano maior, nesse projeto elaborado pelos prepostos de Deus em sua superior consciência, que se nos impõe o determinismo da lei de causa e efeito, para que a gente possa burilar o nosso ser e para que a gente possa deixar resplandecer essa luz que jaz em nosso íntimo. Por outro lado, também nos traz essa lei o determinismo também da evolução e do alcance de planos cada vez mais altos do espírito, que vai nos trazer, por sua vez, as responsabilidades e a participação mais ativa nesses projetos superiores, também como co-criadores de universos, como nos fala André Luiz em suas obras, não é? Não há injustiça divina. O que há é a nossa ignorância em compreender e aceitar os mecanismos da criação, que são absolutamente justos. Encerramos, então, essas nossas breves reflexões pelo tempo, pedindo as bênçãos do alto para todos nós, para que nós saibamos sofrer, para sofrermos menos, e que essas nossas aflições nos conduzam mais rápido a esses planos superiores que a nós nos é destinado, desde a nossa nascença. Muita paz para todos. Muito obrigado.